Tudo bem com você? Assista este vídeo no canal Terceiro Anjo com Walter Veite e Marty Smith, que é o episódio 230, junto com Alex e James Paul, que entrevista um dos líderes mais conhecidos do movimento nacionalista cristão, Douglas Wilson. Nesta conversa, eles questionam sobre algumas das questões mais controversas que o cristianismo enfrenta nos Estados Unidos nos dias de hoje. Desde a tensão entre o livre-arbítrio e religião coagida, até a separação entre a Igreja e Estado e a interpretação correta das Escrituras. Tudo isso ocorrendo por detrás da cortina dos noticiários sobre os conflitos políticos entre os países democráticos e os países de regimes ditadores. Ao que parece, as Blue Laws, a união entre a besta do mar e a besta da terra, está avançando. Isso significa que devemos olhar para o alto. Bem, eu dividi esse vídeo em 3 partes para facilitar assistir, porque tem 1 hora e 56 minutos de duração. Então eu fiz 3 partes de vídeo com 30 minutos cada uma. Mas na descrição do vídeo tem o link para assistir na íntegra. Então aproveite para se inscrever no canal do Terceiro Anjo. E é de suma importância para nós. Não deixe de comentar e deixar o seu like, tá bom? Vamos para a primeira parte do vídeo. Começa com a chamada da Campbell para 2026. E aproveite para se inscrever. Então, fique com o vídeo, tá bom? Todos os anos, algo extraordinário acontece. Um movimento de fé, um encontro de corações, um tempo de renovação, de reconexão e de comunhão com Deus. Essa é a Campal Terceiro Anjo. Mais do que um evento, é um chamado divino que une famílias, amigos e irmãos de fé de todo o país. Mensagens inspiradoras, adoração poderosa e encontros que transformam vidas. Cada instante é pensado para reacender a fé e fortalecer sua caminhada com Cristo. Dos mais experientes aos pequeninos, todos têm seu espaço. Programações específicas para crianças, jovens e adultos tocam corações de todas as idades. Conexão, comunhão, compromisso. Seja sua primeira vez ou sua terceira, a Campal Terceiro Anjo te recebe de braços abertos. Isso não é só um congresso, é uma família, um vislumbre do céu. A Campal Terceiro Anjo 2026 já está sendo preparada. E o convite é para você. Não perca o que Deus tem reservado. A cada ano damos um passo a mais perto do propósito, mais perto uns dos outros, mais perto do céu. O tema deste ano é Mais Perto deste Lar. Porque cremos que a jornada está quase no fim e o lar eterno está logo ali.
Campal Terceiro Anjo 2026. Mais perto deste lar. Esperamos você lá. Eu sou totalmente a favor de legislar a primeira tábua da lei. Se você legislar qualquer um dos 4 mandamentos da primeira tábua, isso levará à perseguição. Você usaria seus direitos da segunda emenda para as leis azuis? A segunda emenda tem a ver com armas. O objetivo do evangelho é convencer os corações e não forçar as mãos. Durante a era do apartheid, tínhamos leis azuis muito rigorosas. Era um governo cristão, Nacionalista. nacionalista cristão. A perseguição que resultou disso foi muito dura. Nossa preocupação é que a longo prazo, nosso povo enfrente a perseguição como foi em 1888. Se isso acontecer, realmente será ruim, mas será muito melhor do que o que estamos passando agora. Como assim? Se eu forçar algo que impeça o seu direito à liberdade, não é o método de Cristo. Não estamos aqui dizendo que somos contra a moralidade. As leis azuis são algo que os anglicanos, os presbiterianos, batistas, todos concordam, mas não os adventistas do sétimo dia. Mas não tá fácil para ninguém. O reino de Deus é algo que acontece internamente. Não pode ser forçado de fora. É esta decisão final que determinará quem faz parte do reino de Deus e quem não faz. Olá, sejam muito bem-vindos. Antes de começarmos, gostaria de apresentar os que participarão da conversa de hoje. Pela primeira vez no programa, contamos com a presença do pastor Douglas Wilson, que muitos de vocês podem reconhecer em sua recente entrevista viral na CNN, assim como podcasts como o de Tucker Carlson e Stephen Wolfe. Ele é pastor sênior da Christ Church em Moscow, Idaho. É um escritor, educador, teólogo e tem sido uma voz importante no movimento nacionalista cristão, que frequentemente fala e escreve sobre questões de teologia, cultura, sociedade de uma perspectiva evangélica reformada. E mais uma vez estamos muito felizes de ter Dr. Walter White e Martin Smith conosco, diretamente da África do Sul. Dr. White é um respeitado evangelista e escritor amplamente conhecido por suas apresentações sobre ciência da criação e profecia do fim dos tempos. Martin Smith tem sido parceiro dele há muito tempo como co-apresentador e co-diretor, e juntos alcançaram um público global por meio de seu canal Clash of Minds no YouTube e a série popular E aí, Professor?, onde eles discutem os eventos atuais através de uma perspectiva bíblica e profética. E, é claro, nós somos seus anfitriões, James e eu, representando o Ministério Heritage and Hope. Nossa paixão é descobrir e afirmar a história protestante por meio de livros históricos e documentos, ao mesmo tempo que nos conecta com as escrituras, profecias e eventos atuais para ajudar a preparar o povo de Deus para os últimos dias à frente. Como sempre, vocês encontrarão links para cada convidado, cada ministério aqui representado na descrição do vídeo. James, vamos começar e fazer uma rápida oração. Vamos começar. Nosso querido Pai do Céu, obrigado por suas muitas bênçãos maravilhosas. Obrigado por podermos nos reunir para esta conversa. Peço que esteja conosco e nos ajude a enxergarmos a sua verdade, para que possamos ver o poder do amor que Jesus teve por nós na cruz, onde morreu para salvar a humanidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, James. Pastor Wilson, muito obrigado por se juntar a nós hoje. Os últimos anos têm sido muito interessantes. Tivemos a oportunidade de monitorar a ascensão do nacionalismo cristão, o impulso para a unificação da Igreja e o Estado, e realmente desfrutamos algumas experiências emocionantes, como as discussões de Lennox Gallagher, de Nielsen Andrews, e temos observado algumas das declarações feitas pelo pastor Jared Longshore, Timon Klein, Joe Webbin, Stephen Wolfe, Sohab Ahmari, Dr. Chet Pecknold e uma grande lista de outros influenciadores que estão por aí defendendo certas mudanças para lidar com algumas das preocupações que considero que muitos cristãos têm hoje em dia. Estas pessoas estão defendendo certas soluções. Independentemente de serem as mais adequadas ou não, gostaríamos de revisá-las um pouco aqui hoje. Mas uma coisa eu queria esclarecer. Quando falamos com o Dr. Lennox, ele afirmou em um certo ponto que acreditava na separação entre a Igreja e o Estado. E quando assistimos à entrevista da Netcom com Timon Klein, que apareceu em algumas discussões, como com o Dr. Longshore, ele afirmou que o título do vídeo era O Motivo para Renunciar à Separação entre a Igreja e o Estado. Então eu queria esclarecer o que realmente esse vídeo queria dizer, porque para mim
parecia que talvez a Nielsen Andrews estivesse defendendo, por um lado, de forma muito clara, o abandono da separação entre a Igreja e o Estado. Mas aí o próprio Lennox disse que acreditava na separação entre a Igreja e o Estado. Então eu gostaria de começar esclarecendo esse ponto. Qual é a sua posição em relação a este assunto? Veja, existem duas camadas aqui. Uma delas é que a separação entre a Igreja e o Estado tem a ver com a distinção de governos. Então, você tem o governo da Igreja e o governo da autoridade civil. E eu acredito na separação entre a Igreja e o Estado. O problema é que, no discurso moderno, este termo, a separação entre a Igreja e o Estado, tornou-se sinônimo de separação entre Deus e o Estado. A separação da moralidade do Estado, separação do cristianismo e do Estado. E eu não acredito nisso. Então, basicamente, um bom exemplo disso foi na fundação dos Estados Unidos. Havia vários estados que tinham uma relação formal com a denominação cristã. Pelo menos 4 deles tinham, ou pelo menos 3. Estes tinham uma fé estabelecida, uma denominação estabelecida em nível estadual. Só que isso foi proibido em nível federal. O Congresso não fará nenhuma lei referente ao estabelecimento de religião. E isso aconteceu porque era assunto de Estado e não porque foi rejeitado. Então, agora eu acredito que uma religião do Estado estabelecida a nível estadual não seja uma boa ideia. Ainda assim, não é um arranjo inconstitucional. Porque na época da fundação dos Estados Unidos, pelo menos 9 dos 13 estados tinham algum tipo de relacionamento formal com a denominação cristã. Por exemplo, a Carolina do Sul simplesmente disse que a religião evangélica protestante era a religião oficial do estado da Carolina do Sul, mas sem estabelecer uma denominação específica. Portanto, sou a favor de um reconhecimento formal da fé protestante como sendo a fé do Estado e do povo. Mas eu não acho que o dinheiro dos impostos deva ir para uma denominação específica. Então, eu acredito na separação entre a Igreja e o Estado, mas acredito que é necessário haver uma relação de trabalho entre o Estado e a Igreja. É interessante que você tenha mencionado os protestantes. Uma das preocupações da nossa perspectiva é que quando olhamos para James Madison, em sua declaração para Jasper Adams, disse que no sistema papal, o governo e religião estão de certa forma consolidados, o que é considerado o pior dos governos. Ele também afirmou que a indústria numérica e a moralidade do sacerdócio foram manifestadamente aumentadas pela separação total da Igreja e do Estado. O que nos leva à próxima pergunta. Se você acredita na separação entre a Igreja e o Estado, mas ao mesmo tempo defende as leis azuis, especificamente, isso não estabelece pelo menos uma religião como tendo poder ou autoridade com o Estado sobre igrejas que adoram em um dia diferente? Sim, eu acredito que uma ordem civil deve ser explicitamente cristã. Ok? Até mesmo Rhode Island tinha leis azuis em sua fundação, certo? E Rhode Island seria o estado mais próximo de manter tudo isso distinto por causa das convicções de Roger Williams sobre o assunto. Então, basicamente, eu não acho que seja possível que uma ordem civil seja neutra quando se trata do islamismo, hinduísmo, secularismo, ateísmo e cristianismo. Afinal, você tem que escolher a quem vai servir. E se você tem um consenso cristão, um povo cristão, nesse caso eu acho que as leis devem refletir isso, refletir este senso comum, esse consenso cristão que a maioria apoia, certo? Então, quando temos as leis azuis, naturalmente as lojas devem fechar aos domingos. Essas leis são sobre isso. É algo que até os anglicanos, os congregacionalistas, presbiterianos e batistas concordam. Já os adventistas, não. Mas a situação está difícil para todos. É exatamente aí que nós entramos, porque nós também, assim como você, também acreditamos na separação entre a Igreja e o Estado. Mas a questão é que nós também somos evangélicos, ou melhor, protestantes. Nós viemos de uma formação protestante, profundamente protestante.
Somos centrados em Cristo, acreditamos na justificação pela fé, acreditamos na obediência a Deus. Acreditamos que se você ama a Deus, você guarda os seus mandamentos. Em todas essas questões, estamos de acordo exatamente com o que você vem dizendo. Eu ouvi a sua palestra na CNN e nós concordamos em muitas coisas. Por exemplo, ao olharmos para a sociedade hoje, podemos dizer que realmente ela está uma grande bagunça e que há muitos problemas nela, mas se somos uma organização cristã, uma nação cristã, e se houver diferenças em termos de adoração a Deus dentro do cristianismo? A grande questão, é claro, será o dia do sábado. Então, se houver leis azuis, se elas forem decretadas, então teremos um conflito na questão entre o sábado e o domingo. As denominações cristãs dirão que isso é manter uma tradição judaica. Mas o nosso argumento é que isso vem desde lá de Gênesis, muito antes dos judeus existirem. Então, parece que você declarou na CNN que quando dois andam juntos, eles devem estar de acordo. Ora, como podem andar juntos? E você afirmou isso especificamente com relação ao islamismo. Mas e se dentro do cristianismo houver uma divisão sobre qual dia de adoração deveria ser legislado, qual seria o resultado disso? Muito bem. Uma das coisas que você precisa avaliar é qual é a composição demográfica dos cristãos desta nação que você está construindo, ok? Se os adventistas do sétimo dia forem, a minoria esmagadora, o que aconteceria se a maioria estivesse pensando da maneira que eu estou pensando em termos de cristianismo? Que, por sua vez, é muito diferente em termos doutrinários, e aqui já entro em doutrina, né? Bom, o que você teria é que todas as lojas fechariam aos domingos, e os adventistas poderiam fechar suas lojas aos sábados. Não haveria nenhuma restrição a eles. Então, se você tivesse adventistas trabalhando para, por exemplo, pessoas que guardam o domingo, se tivéssemos adventistas que fossem contratados por eles, teríamos a estrutura das leis de modo a ser amigável para os adventistas que quisessem tirar o sábado de folga. Resumindo, não há razão para coagir ninguém aí. Ninguém seria forçado a nada. Mas o que aconteceria é que a maioria das lojas fechariam se a maioria dos cristãos observassem o primeiro dia. Então, basicamente, o cristianismo teria um alto grau de tolerância religiosa para diferenças denominacionais, sob essas circunstâncias. Mas o que você não teria é esse sistema frenético de 24 horas por dia, 7 dias por semana, gastar, comprar o tempo todo. Isso ia parar. Nesta situação, nós realmente não teríamos problema algum, mas suponha que um lado torne-se autoritário sobre o outro. Digamos que as leis trabalhistas tornem quase impossível haver 2 dias de descanso, porque o mundo vai basicamente um dia pedir o mesmo dia de descanso. Se aceitarmos o argumento dos bispos europeus e dos defensores do domingo, como estão dizendo lá na Europa, o argumento deles é que isso seria para o bem da família, e só aconteceria se houvesse um dia de descanso em comum, sincronizado. Por exemplo, e se a mãe folga no domingo e o pai trabalha no domingo? Ou um folga na quarta-feira e o outro folga na quinta-feira? Bem, se as leis trabalhistas forem tais que exijam um dia sincronizado, e esse dia em comum seja escolhido como domingo, como eles dizem, para o bem da família, o que aconteceria nesta situação é que passaria-se a legislar a primeira tábua do Decálogo. Veja, eu sou totalmente a favor de legislar a primeira tábua da lei, mas também sou a favor de fazê-lo com a sabedoria que acumulamos no decorrer da primeira cristandade. Então, na fundação americana, este não é um problema novo. Houve exceções para batistas do sétimo dia, adventistas do sétimo dia,
Bem, eles não existiam ainda naquela época, mas para os judeus, para as pessoas que guardavam um dia diferente de descanso, havia exceções na lei, exceções estas que eu apoiaria totalmente. Bem, parte do fundamento de uma sociedade cristã é o respeito pela liberdade de consciência. Então, se alguém é diferente de você e isso não perturba a sua paz, então devemos acomodá-los na medida do possível. Agora, eu imagino que num país onde 99,9% da população guarde o domingo e o cara que observe sei lá, a quarta-feira, ele com certeza vai ter dificuldades, não é? Neste caso, o que ele tem que fazer para resolver isso é persuadir as pessoas. Mas, enquanto isso, não devemos ser maus com ele. Mas eu acho que é um grande valor em uma sociedade que siga a mesma coisa. Pastor Wilson, é interessante que o senhor mencione isso, porque ao voltarmos na história americana, no período das colônias lá na Virgínia, a penalidade para violação do domingo era a pena de morte. E na lei de tolerância de Maryland, a pena era chicoteamento público. A nossa preocupação é voltarmos a 1888 para um período em que houve uma situação semelhante, para uma época de lógica semelhante, valores semelhantes, porque naquela época os indivíduos que defenderam as leis azuis, as leis dominicais, não aceitavam abrir exceções para adventistas que decidissem trabalhar durante os 6 dias da semana, como diz o mandamento de Deus, ou seja, trabalhar no domingo. Aqui em nossa área, perto de Chattanooga, no Tennessee, houve várias pessoas do nosso povo que foram presos e colocados na cadeia. E quando ouvimos pessoas como Jared Longshore, ou melhor, como Timon Klein, com relação a qual dia da semana a lei deve defender, fica bem evidente que eles possuem o desejo de defender o estabelecimento do domingo. E a minha preocupação é que hoje muitos nacionalistas cristãos não defendam qualquer tipo de exceção nesta lei. Em 1888, um adventista argumentou na Comissão do Trabalho dos Estados Unidos que uma cláusula de exceção para quem quer guardar o sábado, com o tempo, seria facilmente removida definitivamente. Porque, como o senhor provavelmente sabe, existe um recurso constitucional, especificamente o artigo 1, seção 7, cláusula 2, que fala do domingo. E nele o sábado não é mencionado, só está o domingo. Então a preocupação é que em algum momento no futuro, qualquer cláusula de exceção acabe sendo gradualmente eliminada. E ao assistirmos à entrevista com você e o Stephen Wolf, o senhor perguntou a ele se esta lei deveria ser implementada gradualmente ou se toda de uma vez. Um batista tradicional com certeza não abriria exceção alguma para se trabalhar aos domingos. Acha que essa lei deveria ser aplicada aos poucos? Acha que o seu líder político de preferência, ao chegar ao poder, deveria aplicar essa lei de uma vez? Me refiro ao decreto dominical, todo de uma vez? Ou deveria implementar isso aos poucos? Todos nós temos o ideal de um regime perfeito, não é? Mas você tem que avaliar a situação. Temos que entender a natureza das pessoas. Você mencionou 55% das pessoas. E eu não acho que seja necessário ter 55% do apoio das pessoas, ou mesmo a maioria. Nesse sentido, eu acho que eu sou bem elitista. O que eu acho é que o povo vai acabar mudando de opinião com a regra imposta pela classe governante. Você então... Quero dizer que você não precisa da maioria da população apoiando isso, apenas de uma minoria forte. Essa minoria, essa classe governante, vai moldar a opinião da maioria. É o que o Trump está fazendo agora, porque por décadas tivemos uma direita muito fraca com relação a impor a sua vontade no poder executivo. E agora ela está realmente revelando ao país que existe um poder executivo investido de poder. Poder para exercer poder dentro do seu ramo. Nós vimos para onde caminhou a conversa com Stephen Wolf, e a nossa preocupação é que ao longo prazo, nosso povo será colocado na cadeia de novo, assim como ocorreu em 1888. Olha, se isso acontecer, realmente será ruim, certo? Mas, ainda que isso de fato aconteça, será muito melhor do que a situação que temos hoje. Como assim? Veja,
Acabamos de matar 60 milhões de bebês. Ou seja, o que acontece quando você impõe o cristianismo é razoável, compreensível que estimemos o que pode dar errado. Por exemplo, se estabelecemos a minha ideia de cristianismo, será que haverá nacionalistas cristãos que desejem ser menos tolerantes do que eu quero ser com relação a outros cristãos? Com certeza, sim, isso vai acontecer. E é por isso que temos que debater esse assunto. Mas, do jeito que as coisas vão agora, do jeito que o mundo está nesta grande palhaçada, onde crianças são desmembradas, suas partes vendidas, em um mundo atual no qual nem os adventistas ou sabatistas do primeiro dia ou qualquer tipo de cristão não tem a sua consciência defendida em coisas básicas, como pessoas perdendo seus empregos porque não querem atender certos tipos de pessoas, nós estamos vivendo hoje em uma sociedade totalitária onde estão nos impondo estes absurdos. Então, nós estamos na parte ruim do filme, em relação ao experimento secular. Agora, se rejeitarmos o secularismo, e eu gosto de dizer, por exemplo, se você se matricular em uma aula de matemática, você logo de cara vai ter que resolver problemas. Ok? Bem, se adotarmos uma abordagem nacionalista cristã, se estabelecermos o cristianismo novamente, o cristianismo 2.0, quero que aprendamos as lições que aprendemos no cristianismo 1.0. Não quero outra Inquisição espanhola. Não quero essas coisas. Não quero que um pastor batista seja chicotado como foi chicotado ali na Virgínia. Eu não quero isso. Quero que o cristianismo 2.0 resolva esses problemas, certo? Mas qual é a alternativa? A alternativa é o que temos agora. Um mundo onde as pessoas discutem transhumanismo, engenharia genética, unindo seres humanos a animais. Estamos diante de um mundo selvagem, um mundo novo. Eu não acredito que devêssemos estar assustados com o que alguns cristãos fizeram 300 anos atrás, ou com o que alguns cristãos estão falando por aí, sugerindo que deveríamos fazer de novo o que foi feito lá atrás. Eu sou contra isso, mas este não é o grande perigo agora. É como se estivéssemos todos em uma fogueira. Eu vejo assim. É como se estivéssemos no fogo direto. Aí eu sugiro que a gente volte para a panela. Mas aí alguém fala, mas se a gente voltar para a panela, corremos o risco de cair no fogo. Mas, ora, nós já estamos no fogo. Eu concordo com você. Concordo com você no sentido em que o cristianismo tem um certo padrão moral, que não é necessariamente parte do mundo secular. O debate, como você diz, sobre as crianças que estão sendo massacradas no aborto, é um debate sobre onde começa a vida, onde começa a concepção, começa com o nascimento ou não. E aí tem todos os argumentos que todos estão familiarizados, né? Nós também acreditamos, como você, que fomos feitos à imagem de Deus e que o Estado tem o direito de legislar a segunda tábua da lei. Por exemplo, não matarás. Portanto, no que diz respeito a estas leis, elas foram criadas graças à influência cristã sobre o Estado para garantir que esse direito ocorra nessa questão. Mas quando se trata da primeira tábua, aí nós temos um problema. Por exemplo, as primeiras leis dominicais de Constantino eram dias de descanso para o domingo. Mas aí veio a Igreja Católica Romana, no Concílio de Laodiceia, e declarou, não, é além disso. Junto ao descanso dominical, os cristãos não podem descansar no sábado. E aí começou a perseguição. Os valdenses foram perseguidos, os que guardavam sábado, os albigenses, através da linha da Etiópia, a Igreja Celta. Houve uma tremenda perseguição por causa dessa questão. Mas, graças ao protestantismo, houve uma certa paz com relação a essa questão. Mas aí voltaram a legislar os princípios cristãos. E novamente aconteceu. Quem não seguia à risca as igrejas tradicionais sofreu uma tremenda perseguição. Por exemplo, os anabatistas, ou até mesmo os batistas ou os metodistas, eles sofreram com isso.
E aí aconteceu que eles fugiram para os Estados Unidos. E chegando aqui, decidiram que nesta terra isso não aconteceria. Então, o risco de começar a legislar a primeira tábua da lei é muito grande. Esse é o problema. As questões levantadas por você são lógicas. Elas são questões de moralidade. A moralidade cristã deve ter uma influência na sociedade em que ela vive. Nós concordamos com isso. O nosso problema é a primeira tábua, que trata do seu relacionamento com Deus. Isso está claramente definido ali. Não terás outros deuses diante de mim. E eu me lembro que na sua entrevista à CNN, você afirmou que o Islã, em seus países, tem o direito de fazerem o que quiserem, mas você ainda gostaria de evangelizá-los porque você acredita que o Deus, que é o Deus desse universo, é o Deus da Bíblia. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento tem a ver com a idolatria. E aí teremos dificuldade em consertar isso, já que Roma removeu este mandamento. Como todos sabem, ela faz uso de estátuas. E então chegamos à lei sobre blasfêmia. E sabemos que o mundo está quebrando fortemente esta lei hoje, né? Aí temos o sábado. O sábado continua sendo a questão central porque é por meio desta lei que você reconhece o seu Criador e o seu Redentor. E é aqui que acontece a divisão. A lei católica, também consagrada em seu catecismo, é a de que os cristãos devem garantir que o domingo se torne o dia de descanso. E o Papa atual alinhou-se com o anterior, o Leão XIII, que emitiu o documento Rerum Novarum, onde afirma claramente que o Estado deve garantir que o domingo se torne o dia oficial de descanso. Esse é o nosso grande problema nesta situação. Muito bem, alguns pontos. Primeiramente, eu não vejo como se pode legislar em termos da segunda tábua da lei sem referência à primeira tábua. Porque o respeito pela vida humana se dá justamente pelo fato dos seres humanos serem feitos à imagem de Deus. E isso nos leva de volta ao primeiro mandamento, ok? Eu sou o Senhor, seu Deus. Então, se você não aplicar a primeira tabela da lei, se as leis do seu país não forem baseadas nela, você não tem razão para defender a segunda tábua. Neste caso, não há razão para não se permitir funcionários no governo que sejam muçulmanos ou hindus ou mesmo ateus. O problema é que quando você tem funcionários no governo ateus ou muçulmanos, eles não se baseiam no mesmo respeito pela vida humana estabelecido por este princípio. Então, para se haver um respeito cristão pela vida determinado na segunda tábua, você tem que ter algum reconhecimento da primeira tábua. Bem, eu acredito que, considerando a história da redenção nas Escrituras e também na história cristã pós-apostólica, há certas coisas que deveríamos ter aprendido na primeira cristandade. E uma delas é que os cristãos não devem perseguir cristãos. Esta é uma das lições. Porém, não é perseguição nós decidirmos que todos fecharemos nossas lojas aos domingos. Contanto, é claro, que não vamos oprimir aqueles que querem fechar suas lojas aos sábados. Acredito que essa seja uma maneira razoável de equilibrar as coisas. Isso demonstra que temos uma base para respeitar os outros. Se nós não reconhecemos a autoridade da primeira tábua da lei, não tenho razão para respeitar os adventistas do sétimo dia. Por que eu deveria deixá-los em paz? Afinal, se eu não posso me referir ao fato de que Deus é a nossa autoridade, o verdadeiro Deus vivo e não um ídolo, não Alá, não o Deus dos hindus, mas sim o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Pai de Jesus Cristo, se eu o reconheço, então devo reconhecer tudo o que a Bíblia ensina sobre como respeitar as pessoas que divergem de mim. É como Paulo diz em Romanos 14, com respeito a um homem que considera todos os dias iguais e o outro que não considera esse dia.
basicamente, quero me referir a todas as Escrituras quando decidimos o que fazer. Portanto, não haveria perseguição de cristãos responsáveis e decentes que tenham uma opinião diferente sobre o dia. Se bem que você teria problemas ao viajar os domingos porque os postos estariam fechados, né? Pastor Wilson, há algumas coisas que eu gostaria de abordar. Thomas Jefferson, falando sobre blasfêmia, disse: "Não me causa mal algum que meu vizinho diga que há 20 deuses ou que não há Deus algum. Isso não me rouba ou nem quebra minha perna. Se for dito que seu depoimento em um tribunal não pode ser confiável, rejeite-o." Parte do entendimento dele sobre a Constituição como lei suprema do país seria uma proteção no caso de alguém de uma religião diferente chegar ao poder, já que, em última análise, a Constituição é baseada na lei civil, e há uma distinção entre a lei civil e a lei moral. A lei moral é com relação a Deus, e a lei civil é com relação aos cidadãos. E a preocupação que eu tenho é que quando começamos a tentar enquadrar a nossa ação no contexto da lei moral, não se pode de verdade impor um governo moral sem uma inquisição, porque a lei de Deus realmente pertence ao coração do indivíduo, e julgar o coração de um indivíduo, o que ele pensa dentro de sua mente, para realmente fazer valer a lei, nesse caso, exigiria uma inquisição. E isso vai contra a nova aliança em Hebreus 8, na qual é o Espírito Santo que escreve a lei em nossos corações, não a força do homem. Veja, eu diria que há uma distinção uma distinção importante entre o que é pecado e um crime. Então, você está absolutamente certo que, com relação a pecados, isto é uma questão moral. Neste caso, o governo não tem autoridade alguma. Eu não quero a polícia da luxúria, a polícia da cobiça. Eu não quero uma polícia do tipo, você adora mamon no seu coração. Não. Eu não quero que o governo civil interfira dentro do seu ser. Não é da conta dele. O governo não tem competência para isso. Certo, mas neste cenário você teria um governo que não perseguiria a imoralidade de um homem, mas a sua incivilidade, seu comportamento não civilizado. Veja, eu estou falando de comportamento moral. Comportamento moral e imoral em oposição a pensamentos ou opiniões imorais. Então, por exemplo, eu quero que a nossa lei civil, por exemplo, proíba o homicídio. Esta é uma questão moral. É imoral estuprar e matar. Aí, se alguém perguntar, por que eu não posso fazer essas coisas? Aí eu quero que o juiz civil diga, porque Deus disse a Moisés no Monte Sinai que isso é errado. Eu quero uma base transcendental para o direito penal. Mas eu acredito totalmente na liberdade de consciência. Então, Thomas Jefferson está certo. Se um homem acha e diz em seu coração que tem 20 deuses, tudo bem que pense assim, então pense como quiser. Mas o que não pode ser feito é governar o país e legislar como se existissem 20 deuses. É aí que eu digo não. Eu acredito que a Constituição já responde adequadamente a isso, mantendo a separação entre a Igreja e o Estado. Agora, com relação ao assassinato, como você mencionou, isso é um crime civil em nossa nação. Agora, para perseguir isso com autoridade da moralidade, você também teria que ser capaz de ler o coração de um homem, porque a Bíblia leva essa questão longe. Se você tiver raiva sem motivo de uma pessoa, para a Bíblia isso já é assassinato. A lei civil exige definições. E por quê? Nós matamos 60 milhões de americanos. Nós matamos. E chamamos isso de direito constitucional. O meu ponto é que, se eu quiser me posicionar contra isso, quero fazê-lo com uma Bíblia aberta. Porque se eu apenas apelar à Constituição, eles encontram um jeito de validar esses assassinatos. Se você considerar o mundo secular, eles estão, na verdade, legislando seus pensamentos. Considere a Inglaterra, por exemplo. Se você estiver pensando em seu coração em uma área onde há uma clínica de aborto, ou orando em sua mente, você pode ser preso por isso. Agora, já ir para o outro extremo da situação não é necessariamente uma solução para a injustiça que está sendo cometida pelo mundo secular.
E é aqui que a questão se torna uma questão muito nebulosa. E sim, estamos preocupados que se você começa a legislar a moralidade, legislar a sociedade e seu comportamento sobre o trabalho, eventualmente isso acabará indo nessa direção. Até mesmo o documento 2025 afirma que o domingo é o dia padrão de descanso. Sim, há lugar para aqueles que guardam o sábado, mas para se ter uma sociedade perfeitamente ordenada, eventualmente deverá ser apenas o dia de domingo. Essa é a nossa preocupação. E eu estou muito feliz ao ouvir o que você está dizendo, que deveria haver espaço para diferentes opiniões nesta questão. O problema é que você não é a única voz aí fora. E as vozes que ouvimos por aí, até mesmo Lennox, disse que seria melhor, na entrevista que fizemos com ele, seria melhor se simplesmente nos conformássemos com um domingo, porque isso seria a solução do problema. 6 dias trabalharás e farás todo o seu trabalho. Digamos que eu tenha uma padaria e seja forçado a fechar no negócio no domingo. Isso não impediria o meu livre direito de guardar o mandamento de trabalhar os 6 dias da semana? Veja, é aí que eu acho que a coisa fica complicada. Para haver harmonia geral em tudo isso daí, seria muito mais fácil se os meus amigos adventistas do 7º dia simplesmente aceitassem o domingo como o dia do Senhor. Isso resolveria todo o problema. Mas eu... Não podemos fazer isso. A Bíblia não permite. Sim, isso seria a maneira mais simples e ordenada de resolver a questão, já que, afinal, a maior parte do nosso país, a maioria dos cristãos americanos da América do Norte, observam domingo como dia do Senhor. E se este país fosse um país adventista do 7º dia, ou se você formasse um país adventista em algum lugar, e eu fosse para lá, eu, obviamente, me adaptaria à lei daquele lugar, ao costume daquele povo. Mas para que isso aconteça, você precisa ser a maioria, não é? Então, como pode uma sociedade cristã ordenada organizar-se com base em princípios cristãos, ao mesmo tempo em que faz o melhor para reconhecer e acomodar o interesse da minoria? Veja, eu acredito que a fundação americana e o estabelecimento da fé americana foi a mais bem-sucedida em toda a história da igreja até hoje com relação a esta tarefa. Acho que teve uma boa duração de 150 anos, ou mais, ou 200 anos, aonde ela funcionou muito bem. E é isso que eu quero de volta. Eu gosto do arranjo americano. Eu não gosto da dureza europeia, na qual uma denominação, veja, sei lá, se o rei muda de religião e agora se tornou, por exemplo, um anglicano, e por causa disso todo o povo tem que seguir o exemplo dele. Eu não gosto disso. É uma péssima ideia. Eu acho que isso, na verdade, ajuda os secularistas, porque dá munição a eles para voltar o povo contra a religião. Portanto, eu sou muito favorável à abordagem americana em formar as convicções das nossas leis com acomodações para exceções para cidadãos responsáveis que pensam diferente. Eu gostaria de fazer algumas observações. Bom, você disse que, tem que ter a maioria, basicamente, em uma nação para implementar uma lei de uma forma ou de outra, certo? Mas o problema é que a nação judaica, por exemplo, que era a grande maioria na época, rejeitou a Cristo. Até os discípulos fugiram. Ele foi o único que ficou de pé no final. Mas a partir daí o cristianismo nasceu, os discípulos seguiram em frente, evangelizaram outros, mas como um todo os judeus disseram que o sangue dele caia sobre nossas cabeças. Então o problema é que você vê exemplos disso onde a maioria pode estar errada e frequentemente ela está.